com o retorno às aulas, hoje o nosso professor também retornou, nos abandonou semana passada, mas hoje já está aqui conosco em nossos estúdios. Bom dia, professor Rafael. Semana passada era dia de deixar a casa em ordem para o retorno das aulas hoje? Exatamente. Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinhos. Bom dia a todos que nos acompanham. Dê um tempo, dê um espaço para vocês aí, vocês também se organizarem aí. A única coisa que não tá dando uma trégua pra gente é a chuva, viu? E mais uma quarta-feira chuvosa e a gente aqui. Mas hoje não veio de guarda-chuva, né? Pelo menos Tá no carro. tá no carro. Precisar, tá lá no carro. Só quero ver se cair um pedaço agora que estiver saindo. Aí tem jeito. Aí fazer o quê? Vou fazer meus dotes atléticos e correr até o carro. Aí não vai ter jeito. Rafa, Oi. O que você preparou para esta quarta-feira? As aulas iniciando hoje em vários lugares do Brasil e do mundo. Alguns lugares já começaram dia 30, segunda-feira. Algumas vão começar aí para valer na próxima segunda, dia 6. Nada mais pertinente falar um assunto muito sensível e que vem aumentando, vem ganhando ênfase, que é a educação especial. Ou também inclusão, como é chamado, sempre foi chamado aí, né? A gente passou o mês de janeiro falando de conceitos ali da educação, né? Matrícula, imposto que é destinado à educação e assim por diante. E agora também está preparado aqui para esse início das aulas a educação especial. A inclusão, não é? O que seria isso, né? Seriam estudantes que têm alguma limitação física ou limitação cognitiva e eles têm todo o direito de participar das aulas também. Partindo do pressuposto da Constituição Federal, do artigo 208, né? E vamos pensar assim, para todo mundo entender. Todo cidadão tem que ter os mesmos direitos. Todos têm que ter os mesmos direitos. Partindo para o lado da educação, precisa se fazer a equidade para que se consiga ter o mesmo direito. Como assim? Vamos pensar que todo cidadão, né, toda criança, todo adolescente, ele é obrigado, ele tem o direito de ir à escola. Ótimo. Só que algumas pessoas, algumas crianças, né, alguns adolescentes, eles precisam de uma adequação para que ele consiga desempenhar os estudos, entre aspas, igual aos demais. Isso, o pensamento da educação inclusiva ou da educação especial parte com essa ideia, com esse pressuposto. Olha, todo mundo tem que ter as mesmas condições de ter aula, mas alguns precisam de algo a mais do que simplesmente uma sala de aula aberta com a carteira lá, com o professor lá, tá? Então a gente começa por aí. A Política Nacional de Educação Especial, em 2007, ela dedicou ou ela criou alguns pontos que devem ocorrer para a educação especial. Então, por exemplo, atendimento educacional especializado, a gente vai falar disso, tá? Continuidade da escolarização dos níveis mais elevados, formação de professores para atendimento educacional especializado e demais profissionais de educação, não é apenas o professor, tá? Participação da família e da comunidade. Olha que interessante esse, acessibilidade urbanística, arquitetônica, mobiliar, dos equipamentos, transporte, comunicação e informação. Então não é só dentro da sala de aula. Reparem que fora da sala de aula também tem que ter toda uma adaptação, né, para que aquelas crianças, aqueles adolescentes consigam participar. Igual é muito complicado a gente falar, porque nem onde não se considera uma educação especial, a gente fala que são crianças típicas, não é igual, né? O ser humano não é igual, o ser humano é diferente, né? Mas com equidade, nas mesmas condições aí, tá? E a articulação intersetorial com as políticas públicas também. Muito tempo atrás se pensava que, olha, educação especial é criança com problema de locomoção, então faz uma adaptação, uma rampa para cadeira de roda, aumenta ali a largura da porta da sala para a criança passar, ou uma criança aí que é surda, cega e só. Não, tem vários e vários modelos de educação especial, né? Então você vai de todos os tipos, desde da limitação física, né? Uma cadeira de roda, algum equipamento para essa parte adaptada, ou também você tem a adaptação, uma questão cognitiva, psicológica, tá? E aí você coloca aqui, pelo que a gente leu, o quê? Rampas, banheiros, carteira escolar, dependendo da situação, lousa, tá?
transporte adequado, ônibus até com elevadores, plataforma para colocar, por exemplo, um cadeirante, adequação então da calçada da escola, do portão da entrada, tá? Capacitação de todos os profissionais que envolvem a criança, o adolescente, desde o motorista do ônibus até mesmo ali a inspetora, o pessoal da alimentação, o pessoal da secretaria. E na sala de aula tem que ter um professor específico para aquela criança ou não? Então, começa assim, né? Vamos lá. Tudo varia, depende de um documento que é muito importante. Eu vou pular para ele para responder a sua pergunta. Esse documento se chama laudo médico. Então não adianta assim o próprio professor falar, olha, tô vendo algum estranhamento no comportamento desse aluno, dessa aluna. Isso é mais ali pro 4, 5 anos, que quando você desenvolve mais ainda atividade cognitiva na escola. Alfabetização e assim vai, né? Encontrei uma dificuldade, não dá para nenhum professor, nenhum profissional que trabalha na escola apontar o dedo e falar, olha, é isso. Não. Então a primeira coisa que a família tem que fazer é levar para um especialista, um médico, né, um psicólogo, um neurocirurgião, neuropsicólogo, enfim, alguém que possa estabelecer esse laudo. A partir do momento que estabeleceu esse laudo, aí o próprio médico vai indicar, necessita de um acompanhamento específico. Esse acompanhamento ele pode ser, tem dois aí no caso, o professor na sala de aula, que entre aspas vai sentar com o estudante do lado dele na carteira e vai colaborar com as atividades educacionais para ele, né? Vai facilitar, vai adaptar para que ele consiga compreender e aí seguir o que está sendo trabalhado em sala de aula. Os outros, né? Sim, como se acompanhando todos os demais. E também um profissional que, dependendo da situação, ele fica fora da sala de aula, que vai ser o cuidador. Que às vezes a mesma criança ela tem dificuldade em usar o banheiro, ela tem dificuldade em se alimentar lá na hora do recreio, ela tem dificuldade de se locomover até a saída da escola e assim por diante. Então, dependendo da situação, pode ter 2 profissionais aí, ou até mais, específico para aquele aluno. Depende do quê? Laudo, tá? Isso é uma coisa muito interessante. Não dá para ficar com achismo. A gente tá falando de educação, a gente tá falando de conhecimento, a gente tá falando de aprendizado, né? A gente tá falando aí de pessoas que podem ser brilhantes e que têm o direito de aprender e se desenvolver como todo cidadão. Então não dá para ficar com achismo. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. No passado, vocês presenciaram isso, eu também presenciei, se usavam nomes muito feios para quem não conseguia acompanhar. Nomes aí que, né, a gente até apelidava um colega ou outro aí, não é? Daqui, dali e tal. Não, hoje não caiu por terra já esses apelidos, ainda bem. E tem que se considerar tudo. Não há também uma regra, um padrão. Olha, esse aqui ele se encaixa aqui. Esse aqui se encaixa ali. Não. São seres humanos. Então, cada cabeça é uma sentença ali, cada um é um peso e uma medida. Então, a partir de um laudo, né? Aí você pode incluir, então, médicos, psicólogos, o próprio professor, por que não? E aí você consegue estabelecer qual é a adequação para ele seguir na escola. Não dá para simplesmente falar, olha, não vai, tchau. E você como profissional tá aí em várias escolas aqui de nossa cidade, né? Você acha que elas estão preparadas em espaço físico para poder atender essas crianças? Olha, confesso para todos vocês aí que o mais fácil de tudo é o espaço físico. O mais fácil de tudo. Faz uma rampa, troca pela porta de 90 centímetros, onde passa um cadeirante ali, compra ou fabrica-se uma carteira especial por questão do braço, da mobilidade, dependendo da situação. Compra lá uma lousa específica, se for o caso, um caderno ampliado, um livro ampliado. A parte física é a mais fácil de todas, você resolve em alguns dias. E assim, porcentagem aí, mais de 70%, 80% das escolas de Capivari tem esse acesso tranquilo. Tem uma legislação sobre esse acesso também, então, porque também é muito recente, tá? Por isso que eu fiz a pergunta, né? Porque Exato. tem que ter todo o tempo de adaptação, né? Sim, a gente coloca aí 10, 15 anos da legislação sendo implantada, novos casos aparecendo, novos casos que eu falo com condições diferentes, né, patologias diferentes, então tem que ter toda uma adaptabilidade para os novos casos também, né?
Mas um dos mais antigos era a acessibilidade. Então essa parte de rampa aí foi sendo feita muito mais rápido aí, quase todo lugar você já vê de escolas aí. E assim, se matriculou uma criança naquela determinada escola, a escola tem que atender obrigatoriamente às necessidades dela de adequação. Não pode falar, olha, mãe, pai, seu filho não vem para a escola porque a gente não tem rampa para ele aqui não. Jamais pode ser feito isso, por lei tem que abrigar e adaptar tudo o que for o caso. E se a criança ela fazer parte daquela região onde está aquela escola, ela pode ser, como se diz, transferida para uma outra que tenha a possibilidade de atender ao... Não, então parte do mesmo princípio daquele dia que a gente conversou na matrícula. Exato, Qual é a prioridade? Um local mais próximo da casa da criança. Certo. Vamos pensar, se ela necessita de algo ainda mais adequado para ela, estar perto da casa dela é melhor ainda. Porque algum familiar pode correr na escola com alguma necessidade, para ela não tem, vamos dizer assim, o incômodo de ficar alguns minutos caminhando ou transporte. Então, a prioridade também vai ser perto da escola. Até mesmo a própria facilidade de locomoção, de poder transportar essa criança, né? Sim. Que sim. também não deixa de ser uma obrigação do Estado, né? Exatamente. Né? De quem administra a escola, Estado, prefeitura e assim vai. Né? Já vi casos de educação superior, na graduação, tá? O professor, ele ser obrigado a raspar o bigode, tirar o bigode, bigode centenário, daqueles que parecia rabo de andorinha que ficava ali, porque naquele ano tinha um aluno que precisava fazer a leitura labial dele, e o bigode atrapalhava, aí a instituição obrigou ele a tirar o bigode para que o aluno poder acompanhar. Então, parte-se de uma lei e também do bom senso, né, gente? Sim. Também do bom senso, né? Existem 3 tipos de ensino para uma educação especial. Então você tem a escola que ela trabalha exclusivamente com a educação especial. Capivari nós temos uma aí também, né? Morada do Sol. E a instituição especializada que oferece educação somente para alunos com necessidades especiais. A gente tem a PAI aqui. A PAI Capivari faz um trabalho fantástico aí, né? Que atende toda a nossa região, né? Há anos atende toda a nossa região, exatamente, tá? E faz, além do ensino, faz todo o serviço necessário, como a gente viu, de alimentação, de cuidados, de higiene, tudo mais ali. Transporte, né? Orientação aos pais. A PAI tem excelentes profissionais que trabalham lá. Conheço ali quase todos eles. Você tem escolas com classes especiais também, tá? Que é do ensino regular. O que é o ensino regular? É o famoso primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, até o 9º ano, e depois o ensino médio também. A gente chama de ensino regular ali. Qual que não seria o ensino regular? O EJA, à noite, o famoso supletivo, que você tem aí, tá? Com necessidades especiais e nível de ensino, em sala destinada exclusivamente para esses alunos também. E você tem uma sala que é inclusiva e com sala de recursos, que é o que a gente tem padrão aqui na nossa cidade. O que é? O estudante ele frequenta a sala de aula junto com todos os colegas de sala, né? Então ele é matriculado numa sala de aula e ali ele frequenta com 20, 30 estudantes, do mesmo jeito ali, tá? E a sala também tem uma sala separada que é a sala de recursos. Ela tem um profissional, às vezes do mesmo período, às vezes no período oposto, chama aquele estudante lá e ele faz algumas atividades com material especializado, para ele poder, como se fosse um reforço escolar para ele poder acompanhar ali as aulas com o pessoal do regular, né? Mas isso também, esse tipo de ensino aqui varia com horário, se a família pode levar no contraturno, também tem as suas adequações ali, né? São esses 3 tipos aí que a gente tem por enquanto, tá? Quem determina que vai fazer um, que vai fazer outro, quando vai, sempre laudo, relatórios de pessoas especializadas, tá? Não dá para ir no achismo, repito mais uma vez aqui, não dá para ir no achismo, tá bom? Não adianta você querer bater, meu filho precisa, porque eu tô vendo que ele precisa ter. Ou até mesmo aquele professor, o aluno precisa de um tratamento especial, mas se não tem aquele laudo médico. Tem que ter o laudo médico. E hoje o laudo médico vale para tudo, né? Sim. Pra uma pessoa que precisa
de um auxílio médico no INSS, para uma pessoa que quer tirar o seu carro no PCD, para ter acesso Exatamente. aos recursos na área da educação. Então o laudo precisa para tudo. Sim. Tudo. Dependendo da condição, até mesmo o pai ou a mãe, o tutor dessa criança, ele consegue alguma adequação no seu ambiente de trabalho para ele poder acompanhar a criança na escola também. Sair mais cedo, flexibilização de horário, para ele poder acompanhar também, tá? Porque varia então conforme o laudo, varia com uma especificidade do que a criança tem, né? Mas o pai e a mãe conseguem também garantir esse direito de sair mais cedo ou ter um horário flexível para ir buscar na escola, acompanhar na escola e assim por diante, tá? Então, é muito importante, gente, porque ser diferente é normal no ser humano, né? E muitas vezes você pensava, olha, não tem condições, não dá para estudar, então tira da escola, fica em casa escondido, não aparece para a sociedade, não, né? Outra coisa que eu percebo muito bem aí é que os colegas de sala, que são, que a gente fala típico, né, que não são de inclusão, que não são de educação especial, eles também se adaptam facilmente quando eles veem um coleguinha lá que eles percebem que tem alguma limitação física ou limitação cognitiva, tá? Eles fazem ali um acompanhamento, eles colaboram, eles ajudam. E eu acredito que seja até pelo fato dessa nova geração, né, que já, com essa mudança, como você mesmo disse, que é mudança recente. Sim. Né, e essas crianças que estão hoje podendo conviver com esse tipo de situação, elas já vêm preparadas para determinadas... Exatamente, né? Parece que sim. Parece que ela já está Isso é importante. Eu vejo do meu filho, às vezes ele faz determinados comentários que você analisa e você fala, poxa, ó, tá vendo? É uma coisa natural já para eles, né? Parece que nasceu com aquilo, né? Isso é importante. Sim. Né? Poder aceitar, né? O que nem você falou, ser anormal é normal. Ser né? diferente é Ser normal. diferente é normal. Ser diferente isso. é normal. Exato. E aí essas próprias crianças, elas aprendem sempre com exemplo, e elas começam a verificar, olha, em tal mercado tem lá uma pessoa que é cadeirante, olha nesse outro mercado, nesse outro local de trabalho, olha, médico, advogado, radialista, professor, nossa, que legal, tem alguma limitação ali e tá conseguindo trabalhar, tá conseguindo dar aula, né? Inclusão, né? É inclusão, então não é uma inclusão para a escola, que depois pega lá o diploma e tchau, não, é para a sociedade. Então ali você começa uma inclusão para a sociedade, para que aquela pessoa entenda que ela tem condições de ocupar ali, dentro das proporções, o cargo que ela quiser, dela fazer o que ela quiser na vida, dela ser o cidadão que ela quiser. Não é a limitação física ou intelectual que vai impedir isso. Muito pelo contrário. Ela consegue se adequar para conseguir também ser, entre aspas, normal. Exatamente. Fechamos ou temos alguma coisinha a mais aí? O que falta para fechar? Ah, claro, aquela frase. Aquela frase, exatamente, né? Frase que eu trago hoje é de Davi Rodrigues, fundador da Associação Nacional de Docentes de Educação Especial, tá? Ele traz uma frase simples, ó. A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Repetindo mais uma vez, ser diferente é normal. É isso aí. Então vamos fazer a nossa parte. Com certeza, devemos. E, só para lembrar, hoje o senhor vai ver o rosto de cada aluninho, aluna, marmanjo, de várias faixas etárias, porque hoje a agenda está completa. Semana já começou. Então já As olha, aulas também. já olha lá e fala, nossa, como você cresceu, nossa, pintou o cabelo, nossa, isso e aquilo, e assim vai. Um abraço, Rafa. Um abraço, gente. Boa quarta-feira a todos. Até Valeu. quarta-feira que vem. Até. Por favor, deixa a chuva em casa, tá? Tá Na bom, próxima. eu me chuva.